Graça e paz a todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, no capítulo 14, tá? Então eu convido você para que permaneça nesse estudo até o fim, para que possa ter a melhor compreensão da história de Josué, né? Porque aqui estamos caminhando em capítulo a capítulo, então tá ficando de uma forma muito clara e muito explicativa. Tá bom? Eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade aí ao capítulo 14. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo, trazendo as informações, a verdadeira interpretação, para que assim possamos compreender e caminhar dentro da Bíblia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Josué, capítulo 14, a terra de Canaã distribuída por sorte. Capítulo 14, versículo 1. São estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, lhe fizeram repartir. Então aqui vamos entrar para a repartição da terra. Até então, podemos observar que Josué e o exército de Israel estava em guerra, conquistando estas terras, e eles pararam por aqui, né? E aqui eles vão agora repartir a terra. É tanto que podemos observar nesse versículo 1, Eleazar, que era o sumo sacerdote, Josué, que era o líder de Israel, o líder geral, e também vamos observar os líderes tribais, né? Cada um ali representando a sua tribo, vão fazer parte, né, dessa repartição, tá bom? Vamos lá. Versículo 2. Por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Então, eles tinham um território, agora eles tinham que repartir. E como que eles iam fazer isso? Através de um processo por sorte, né? É claro que quando a gente vai estudar um pouco mais a respeito desse processo, vamos entrar na questão do Urim Tumim, né? Eram pedras que ficavam com o sumo sacerdote ou com os sacerdotes, e eles consultavam a Deus através dessas pedras, né? Então ali havia esse processo, né, dessa consulta com essas pedras, né, de uma forma que Deus se revelava ali, se podia ir ou se não podia ir, através, né, do Urim Tumim, né. Então aqui esse processo de sorte, acredita-se que foi feito através desse processo. É tanto que Eleazar, que era o sumo sacerdote, participa desse processo, né. E o Urim Tumim, ele só era manuseado pelos sacerdotes, tá? Continuando aqui, ó, no versículo 3. Porquanto as 2 tribos e meia já deram a Moisés a herança, além do Jordão, mas os levitas não tinham dado a herança entre seus irmãos, né? Então, 2 tribos e meia, como a gente já viu aqui nos estudos anteriores, já tinha recebido a sua herança. Tribo de Ruben, tribo de Gade, meia tribo de Manassés já tinha recebido a sua herança antes da passagem do Jordão. Foram territórios que foram conquistados por Moisés, tá? Na época de Moisés. Continuando aqui no versículo 4. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão as cidades em que habitava aos seus arredores, para o seu gado e para a sua possessão. Então, o que ocorre aqui? Aqui fala-se sobre José. Por que fala-se sobre José? Porque a tribo de José, a bênção de José, na verdade, ela foi duplicada, né? Então, não vamos ver na Bíblia uma tribo chamada José, mas vamos ver uma tribo chamada Manassés e uma tribo chamada Efraim, que era uma referência aos 2 filhos de José. Então, a bênção dele foi o quê? Duplicada. Então, era para ser o quê? 13 tribos, né? Dentro de Israel, porém, uma não teve herança, que foi a tribo de Levi. Então, o território, a terra, ela tinha que ser repartida entre 12 tribos, né? Porque uma não teve terra, que foi a tribo de Levi, porque a tribo de Levi, a herança dele era o Senhor.
né? O trabalho dele era para o tabernáculo e para o sacerdócio. Continuando aqui, ó, mas observando aqui, ó, fazendo um apontamento aqui no versículo 4, antes de passar para o 5, né? A gente pode observar que eles tinham terra para poder agregar os seus gados, né? Que era conhecida também como a cidade de refúgio, né? Então tinha a cidade de refúgio, que geralmente pertencia aos levitas, né? E lá eles habitavam também com o seu gado. Continuando aqui, versículo 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra, tá? Como eu falei, a repartição dessa terra foi através do mecanismo de sorte. Acredita-se que usaram o Urim e Tumim para poder fazer essa repartição. Continuando aqui, ó, Josué da Hebron a Calebre. Versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebre, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Então, o que ocorre aqui, ó? Havia uma promessa para Calebre e também para Josué. Por quê? Havia essa promessa, né, feita por Moisés, lá em Números, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 24. Porque dos espias que foram para poder espiar a terra, os únicos que voltaram realmente com fé foi Calebre e Josué. O resto, todos voltaram desanimados, porque infelizmente a terra estava cheia de gigantes, eles viram muito desafios para poder estar guerreando contra aquele povo cananeu, né? Porém, Josué e Calebre, eles voltaram com fé, né? Eles voltaram com bom ânimo e acreditando que Deus daria uma boa terra para eles, até porque eles também viram que a terra produzia. A Bíblia fala, né, que era uma terra que manava leite e mel, que um cacho de uva era segurado por 2 pessoas. Então, realmente, a terra era próspera. Josué e Calebre viram essa prosperidade também. E chegaram cheios de confiança, né? E aí, o que ocorre? Por conta da fé de Josué e Calebre, né? Eles entraram, daquela geração, foram os únicos que entraram na terra prometida. E por conta da fé deles, a terra que eles espiou ficou por herança para eles, né? Então, o que ocorre aqui? Calebre, ele cobra essa promessa que foi feita lá na época de Moisés, né? A terra que ele tinha espiado, ele queria aquela terra, mas infelizmente a terra estava sendo habitada por gigantes. E isso também não seria um empecilho para o Deus de Israel. Continuando aqui, ó, no versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Né? O relato de Calebre foi realmente um relato de fé, né? Ele confiou em Deus, ele viu a prosperidade da terra, ele viu que a terra era boa para plantio, e esse foi o sentimento que ele transbordou para Moisés na época. Continuando aqui no versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Né? Então ele se manteve na fé, enquanto os outros que espiaram a terra sentiram-se desanimados e desacreditados. Por conta, né, da falta da crença, né, desses outros espias, por conta da incredulidade deles, eles ficaram no deserto por 40 anos. Então, o fato do povo de Israel ficar no deserto 40 anos foi por conta da incredulidade dos espias, e essa incredulidade, ela conseguiu ocupar também o povo. Né? Então, eles vieram com as informações e essa falta de fé também alcançou o povo de Israel. Por conta disso, ficaram 40 anos no deserto. Os únicos que não tiveram essa falta de fé foi Calebre e Josué, e eles conseguiram ir até a terra prometida, né? Alcançar a terra prometida. Daquela geração foram os únicos.
Continuando aqui no versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusertes o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Né? Então aqui, naquela época, né, foi feita essa promessa para Caleb e para Josué, mostrando que aquela terra que eles tinham visto seria deles. Continuando aqui no versículo 10. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, né? Então, a gente está falando de uma promessa que tinha sido feita há 40 anos atrás. Quando Josué e Caleb entrou na terra prometida, eles tinham mais de 80 anos. Josué demorou ali pelo menos, né, mais 40, né, ele morreu com 110 anos, mais 30 anos, né, para poder estar ali ocupando uma parte da terra que Deus tinha prometido e reservado para o povo de Israel. Então, quando eles entram na terra e eles começam a conquistar a terra de Canaã, Caleb cobra essa promessa que tinha sido feita por Moisés lá atrás. Continuando aqui no versículo 11. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combater, tanto para sair a ele como para voltar. Então Caleb fala que ele ainda tem vigor, ele tem força para poder lutar por aquela terra, né, para poder conquistar aquela terra que Josué tinha prometido, que Moisés tinha prometido a ele. Continuando aqui no versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, os grandes e fortes cidades, o Senhor, porventura, será comigo, para os desposar, como me prometeu, né? Então, aqui, a cidade, ela não era habitada por qualquer pessoa, não era qualquer homem que estava ali naquelas cidades. Eram gigantes, né? Então ele não ia ter que lutar contra pessoas comuns. Ele ia ter que lutar contra super-humanos, né? Homens fortes, gigantes, de grande estatura. E mesmo assim ele prevalece em Deus. Ele sabe que quem daria aquela vitória a ele não seria ele mesmo, nem a força do braço dele. Ele já tinha aí por volta de 85 anos. Né? Mas seria o Senhor que daria aquela vitória a ele. Continuando aqui no versículo 13, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Né? Então aqui Josué ele concorda com a palavra e ele cumpre aquela promessa que foi feita para Caleb em Moisés lá atrás. Continuando aqui no versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverará em seguir o Senhor, Deus de Israel. Então, por conta da fé dele, por conta da perseverança de Caleb, né, ele recebe aquela terra, ele conquista aquela terra, expulsa os gigantes de lá, mata os gigantes que estavam naquela terra e fica com aquela terra como herança para ele e para a descendência dele. Continuando aqui no versículo 15. Dantes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Né? Então aqui, Caleb conquista aquele território, expulsa aqueles gigantes, mata aqueles gigantes. A Bíblia fala que havia um gigante que era o maior de todos, que era esse tal de Arba aqui, né? E Josué conquista, né? Mata aquele homem e fica com a terra. Então aqui terminamos a explicação do capítulo 14. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação a respeito desse estudo, deixa aqui nos comentários. Assim que possível eu vou estar sanando estas dúvidas. Deixa seu posicionamento, sua colocação, seu acréscimo a essa aula, vai ser muito bem-vindo, tá? Deixa seu like também no vídeo para poder impulsioná-lo, e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, né? Que a consolação do Espírito Santo alcance cada um de nós.